novembro de 2023, quarta-feira, canal Jurandir Morante, SP 294, quilômetro 644. Quarta-feira chuvosa, chegou com força a chuva na região oeste do estado de São Paulo para diminuir um pouco o calor, não é? Então, como vovó já dizia, canja e precaução, né, nunca são demais. Então, né, andar numa velocidade razoável, lembrando, né, nessa quarta-feira que com chuva, não é? Obrigatório uso de faróis baixos em qualquer tipo de rodovia. É uma lei de uma resolução, não é? Essa lei já existia, mas ela teve uma outra resolução em 2020. Então é proibido, não é? Proibido não, é obrigatório trafegar com os faróis baixos em dias de chuva. Não é opcional, é obrigatório. Quilômetro 643 da SP 294. Muita gente pensa, não é? Acha que o farol baixo somente em chuva, né? Lembrando, né, também essa é uma pista simples, não é? Ela tem a faixa adicionada, mas ela não tem o canteiro central, não é? Ela não tem a mureta que separa, não tem guarda-reio e não tem valeta. Então ela é uma pista adicionada. Ela tem foi utilizado, né, o acostamento como faixa, né, de utilização de rolamento. Pode ver que o acostamento aqui ele é em terra, né, quando existe, né. Tá bem fechado o tempo na região. Acessando o município de Junqueirópolis, SP 294. Quilômetro 641. Radar, né? Uma nuvem extensa de chuva desde o Mato Grosso do Sul, né, até o oeste do estado de São Paulo, né, até próximo aí de Irapuru, né, tá essa nuvem. Mas deve estar por mais, né? Porque tá bem fechado o tempo. Hoje a previsão era de 35 milímetros na região. Ontem tinha uma previsão maior, mas ontem não choveu, né? Deu pequenas aguaceiros, mas são uns 2 ou 3, depois parou, né? Esquentou muito durante o dia na região. Quilômetro 640. Olha aí, ó, o ônibus todo apagado, não é? Eu falo que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, cada um, o motorista, né, na rodovia, cada um depende do outro, né, para não acontecer nenhum fato significativo, né, uma situação adversa aí que pode resultar, né, num acidente. Pode ser leve, né, mas pode também ter consequências graves, né? Lembrando, né, na rodovia tem vários trechos, né, de 60 por hora, vários radares, né, ao longo da rodovia até Bauru. Então tem que prestar muita atenção quando você estiver dirigindo, né. Alguns radares fixos estão muito próximos à curva, né, tem que tomar muito cuidado, né, nesses radares. Tem um aqui nessa rotatória, né. O trânsito está bem intenso, né? Sentido contrário. Primeira entrada para Junqueirópolis.
boiando, olha só, como hoje tá tempo mais escuro, né? 7h50 da manhã, olha como fica escuro. E as barronas de chuva continuam, né? Por um longo trecho, né? Pelo menos aqui, pelo visual, quilômetro 638, pelo visual aqui, tá aqui, né? Essa barra de chuva vai bem além de Irapuru, né? Irapuru, né? Terra de uma conhecida minha, né? A Josefa. Olha aí mais um trecho, né? Vai diminuindo gradualmente a velocidade, né? Essa vídeo aqui vai para uma pessoa, né? Uma delas que pediram aí pra filmar SP294, entrada principal de Junqueirópolis, quilômetro 637. A partir desse trecho já tem início, né, a pista simples, né? E à frente a gente já percebe um halo, né? Um pouquinho de luz aí do sol. Irapuru 9, Adamantina 38, Marília 182 km. Próximo destino, Marília. Oswaldo Cruz 73, Bauru 293, São Paulo 636, no quilômetro 636 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP294. Dá uma descida, tem que dar uma ajeitada. Olha lá, aparecendo já à frente, né, o fundão à frente, mas ao fundo, né, da filmagem, o tempo mais aberto. Eu creio que essa tempestade ela vai seguindo, né, sentido leste. Quilômetro 635. Lembre-se, né? Rodovia de pista simples, obrigatório o uso de faróis baixos. Em caso de tempestade, chuva, né? Qualquer que seja o volume da chuva, também obrigatório o uso de faróis baixos em qualquer tipo de rodovia. Seguindo aqui, não é, numa velocidade abaixo, né, pelo menos uns 20 km abaixo da pista, 80 km por hora, por causa da tempestade, né? Temos que lembrar, não é, que em caso de chuva sempre andar numa velocidade pelo menos de 20%, né, inferior ao limite, né, máximo da pista. E se ocorrer alguma situação adversa, né? Você tenha o tempo, né, de reação, né? Porque a 100 por hora a reação é uma, a 80 é outra, né? Quanto maior a velocidade, mais tempo, né, você percorre para ter a reação, não é, correta. Quilômetro 633. A chuva ela aumenta, né? Às vezes a intensidade um pouco maior, mas não tá assim, aquela chuva, não é? De você ter até que parar, não é? Obrigado a parar porque não consegue, né, visualizar as faixas, né?
mais um radar fixo aí de 60 quilômetros por hora. E lembrando, né, essa rodovia ela foi concessionada, né, então ela tem vários pedágios, né, quilômetro 632 radar de 60 quilômetros por hora. Ela tem vários pedágios, né, várias praças de pedágio. São 7 no total, desde Bauru, não é, até a sua finalização em Panorama. E variam, né? Se você tirar um pelo outro, dá por R$10 cada pedágio. Então de Bauru até Panorama você vai gastar aproximadamente R$70. Começa a ver, né, que essa massa, né, de nuvens ela vai até um certo ponto, né, e a gente ainda pega sol ainda mais pra frente, né? Com certeza a gente ainda tem o sol aí. Uma divisa seca, né, Irapuru, Junqueirópolis, acessando o município de Irapuru, no oeste do estado de São Paulo. Lembrando, né, velocidade máxima para veículos leves 100 por hora e para veículos pesados 80. Mas ela assim, né, ela foi concessionada, mas tem um longo trecho dela, né, mais de 130 quilômetros que continua em pista simples, ó. Esse trecho mais a oeste, né, dela, ela continua toda em pista simples. Eu falei, né, caso quilômetro 630, olha, caso de pista simples é ruim, isso que é ruim, né? O veículo à frente, né, principalmente quando o veículo é pesado, ele levanta, né, muita neblina, ó. Você, para ultrapassar é mais difícil, ó. Você tem que prestar muita atenção. Tem longos trechos, né, que tem muito aclives e declives, então tem que tomar cuidado, né? Prestar muita atenção para não se precipitar, né, na ultrapassagem, para não ocorrer nenhum acidente, né? Quilômetro 629. Né, com chuva em pista simples é tenso você dirigir, né, com um veículo pesado à sua frente, né, um longo trecho. Aproveitando, ó, tem algumas quilômetro 628, estrada SP-501, rodovia Júlio Budischi, acesso Irapuru e Presidente Prudente. Quilômetro 637. O problema dessas
rodovias, não é, com essas terceiras faixas, né, somente nos aclives, que é assim, deixa eu terminar, Pacaembu 10, Flórida Paulista 22, Adamantina 34. Vou concluir o pensamento, né? O que acontece? Quando essa pista fecha, não é? A pessoa que está nessa terceira faixa, ela tem preferência na volta à pista. Só que você vê, não é? Alguns motoristas, eles não têm esse sentimento, né? Eles acham que assim, eles estão na pista da esquerda, eles são quem está na direita é obrigado a deixar ele, tá? Só que assim, se você tiver com um veículo leve, você tem até essa condição, não é, de deixar ele passar e depois você acessar, não é, a faixa, voltar para a pista de rolamento normal, porque a faixa adicional é só para gente ultrapassar, mas quando ela termina, no caso, quem está aqui do lado direito para voltar para a esquerda, ele tem preferência. Então o motorista tem que prestar muita atenção nisso. Quem está aqui, né, nessa faixa aqui da direita, a hora que a pista ela fecha, ele tem a preferência, né, para voltar. E os motoristas, muitos não entendem isso, né? Às vezes você tira, né, o carro para a pessoa passar e depois muitos não deixam você voltar, olha, tá vendo? É a mesma coisa, você imagina um veículo pesado, ele tá ali, como é que ele vai entrar se ninguém der a passagem, não é? O pedágio é 1 quilômetro. Em novembro de 2023, carros, né, utilitários, automóveis, 7,80. Pedágio no quilômetro 624. Um pouco mais tranquilo, né? Parte da manhã, 8 horas da manhã, na SP 294. Limite de município Pacaembu, Irapuru, não é? Seção do município de Pacaembu. Eu não gravo nos pedágios porque às vezes tem uma fila razoavelmente grande, não é? Que às vezes tem apenas uma cabine só funcionando. No caso agora só tinha uma, então eram 4 veículos para passar. Então você fica ali gravando, não compensa, né? Compensa gravar quando tiver, não é, na estrada. Olha aí, ó, percebe? Tá subindo, né, ó. O tempo vai abrir mais lá pra frente, né? Mas por enquanto aqui continua a chuva, né? Quilômetro 622, SP 294. Então é assim, ó, se tiver alguma pista, não é, nos aclives, não é, alguma faixa adicional, lembre-se que no retorno, não é, quem está na faixa tem a preferência nossa. Tem a preferência não, nós temos que dar preferência para ele, não é? Não o contrário, né? Ele já deu a preferência para você ultrapassá-lo, né? Enquanto tinha a pista adicional, né? Acabou a pista adicional, você tem que dar preferência para ele. Quilômetro 621. A gente lembra, né? Se você andar numa velocidade aí entre 85 e 95 por hora, você sabe que o seu carro também economiza combustível, não é? Quilômetro 620, acesso ao bairro Nova Pacaembu. Lembrando, né? Pacaembu tem a cidade, né? O município tem aproximadamente 18.500 habitantes. Dista aí aproximadamente 600 e
30 quilômetros da capital, isso em linha reta, né? Como eu falo também, não é? Quem mora mais pro extremo sul, leste, também, não é? É maior, não é? A quilometragem em relação, né? Porque assim, esse ponto é medido da Praça da Sé pra cá, não é? Quilômetro 619, segunda entrada da cidade de Pacaembu. Aí, ó, novembro de 2023, etanol 3,19, gasolina aditivada 5,97. Primeiro acesso principal, né, da cidade de Pacaembu. Agora já é uma chuva bem fininha, né? Que é o final da nuvem, né? A nuvem tá realmente era até Pacaembu mesmo. Entrada para Pacaembu, quilômetro 618, SP 294. Lembrando, né, esse viaduto tem aqui uma rodovia que dá acesso à cidade de Mirandópolis e a SP 300, né, rodovia Marechal Rondon. A pista já começa a ficar mais seca, né? A chuva já é menor. Flórida Paulista 13, Adamantina 23, Lucélia 30. Lembrando, né, são várias cidades nessa região, né? Cada 10, 12 quilômetros você encontra uma cidade, né, na região da Nova Alta Paulista, né? Uma das últimas regiões, né, a serem colonizadas aí no início do século 20, né, a partir de 1920, 25 começou a chegar nessa região, ou seja, há 100 anos, né? O pessoal começou a chegar mais pra cá. Essa era uma região tinha muitos índios, né? Tanto que tem muitas cidades que tem nome, né, de índio, né? Pelo menos deram pelo menos para a cidade os nomes, né? Leste, quilômetro 616. Já é uma névoa. O próximo pedágio fica no município, né, de Núbia Paulista. São os três, né, primeiros até você cruzar, né, com a SP 425, a rodovia Assis Chateaubriand. Ela é uma rodovia transversal, né? Sai do sul do estado, vai até o norte, né? Atravessando, né, passando por algumas cidades importantes como Presidente Prudente, próximo a Birigui e São José do Rio Preto. Limites de município: Flórida Paulista e Pacaembu, acessando o município de Flórida Paulista. Flórida Paulista 11, Adamantina 21, Lucélia 28. Lembrando, né, é Flórida Paulista porque tem uma cidade no Paraná que tem o nome de Flórida. Então, para distinguir uma da outra, não é? Quilômetro 614 foi acrescentado Paulista. Então, a maioria das cidades, né, do estado de São Paulo que tem nome igual a outras cidades no país, foi a maioria acrescentada Paulista, né? Tem algumas que tem, né, Oeste, tudo, mas a maioria é acrescentado o Paulista. E isso é uma lei, né, que foi instituída na época do Getúlio Vargas. Ele que assinou essa lei, né, para não ter esse problema de o município ter o mesmo nome naquela época, né? Imagina aí para os Correios, põe em Flórida, onde não tinha CEP, não é? Ainda não tinha esse código de endereçamento postal
existe hoje, era tudo no boca a boca, então não existia, então a pessoa tinha que não é, saber, né? É Flórida, mas qual estado? Aí a pessoa não sabia, né, qual era o estado. Então foi feito esse decreto na época do Getúlio Vargas para distinguir, né, uma cidade da outra. Radar fixo na entrada para Parada Atlântida. Radar fixo de 80 km por hora, no quilômetro 612. Na entrada para a Parada Atlântida. À direita, entrada para a Parada Atlântida. Daí, ó, final da... A chuva começa a diminuir, não é mais, fica aquela névoazinha. Névoazinha não, fica aquela névoa. Olha aí, aquela névoa bem fraquinha, mas fica. Canal Jurandir Morante, 1 de novembro de 2023. Abraço a todos.